Vamos até Brasília porque o recém-possado ministro da Justiça já promoveu mudanças dentro da pasta. Wellington César Lima e Silva trocou 3 secretários e pretende se aproximar mais das discussões do Congresso, como a PEC da Segurança e também o projeto de lei antifacção. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Anelli, inclusive o ministro se reúne ainda hoje com o Procurador-Geral da República e também com o presidente da Câmara, Hugo Motta, né? Traz mais detalhes para a gente desse encontro e os assuntos que serão discutidos na residência oficial. Boa tarde para você. É isso mesmo, Cássius. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, se reúne logo mais às 18 horas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, no sentido de fazer com que o presidente da Câmara dê celeridade às pautas que são de interesse aqui do Palácio do Planalto por meio do Ministério da Justiça. Justamente, então, o projeto de lei antifacção, que, entre outras coisas, prevê penas mais duras para os milicianos, para integrantes de organizações criminosas, e também a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, a PEC da Segurança Pública, que prevê, entre outras coisas, a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, que seria uma espécie, então, de diretriz a ser seguida pelos estados e também pelos municípios. Foram pautas defendidas pelo antecessor de Wellington César Lima e Silva, no caso, então, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele que deixou a pasta da Justiça agora no mês de janeiro, no início do mês, e que deixou então para Wellington César Lima e Silva a possibilidade e também a responsabilidade de tentar aprovar essas pautas junto ao Congresso Nacional e que, na análise do Palácio do Planalto, são muito sensíveis para as eleições de 2026. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fez uma postagem nas redes sociais dizendo que definiu a pauta da próxima semana em reunião com o Colégio de Líderes. Segundo ele, serão votadas a MP, Gás do Povo, e ainda o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Esse projeto, inclusive, que é um afago do presidente Lula a ele, especificamente, Hugo Motta. Hugo Motta ainda continuou: ainda iremos fazer a instalação e eleição das comissões permanentes. E logo mais ali abaixo, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, assim que chegar a casa, daremos celeridade. Já a PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o Carnaval. Essa, portanto, é a mensagem mais cedo de Hugo Motta, antecipando já o que vai ser a primeira semana da Câmara dos Deputados, logo depois do recesso. E nesse contexto, já preparando então o ambiente do Ministério da Justiça para defender essas pautas ligadas à segurança pública no Congresso Nacional, o ministro da Justiça nomeou 3 novos secretários. É uma movimentação que a gente destaca, acontece sempre aqui em Brasília, quando algum ministro assume o cargo, ele traz ali aquelas suas pessoas de confiança, um movimento muito semelhante ao que acontece até mesmo no mundo corporativo, né, Cássio? Toda vez que um novo chefe, um novo líder entra em alguma instituição, faz o mesmo, ele coloca as pessoas de confiança dele nesses cargos considerados mais estratégicos. E os 3 nomes anunciados então por Wellington César Lima e Silva foram Ricardo Morishita para a Secretaria Nacional do Consumidor, Daniel Hirata para a assessoria especial do ministro e ainda Paulo Modesto, esse último a gente destaca, para a Secretaria de Assuntos Legislativos, e que vai ser o responsável então por essa articulação a respeito dos projetos de segurança pública junto ao Congresso Nacional. Cássius. Perfeito, André. Obrigado pelas informações diretamente do Palácio do Planalto. E vamos seguir em Brasília, porque agora eu quero chamar, inclusive, gente, o Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir, porque dentro dessa reunião que vai ter, né, entre o novo ministro da Justiça, com o Procurador-Geral da República e o presidente da Câmara, Hugo Motta, tá ali, pelo menos pela publicação de Hugo Motta, discussões de interesse da população e também uma das palavras-chave dessa eleição, a segurança pública. Tem a discussão em torno da PEC da Segurança e também do projeto de lei antifacção, ambos projetos elaborados pelo Ministério da Justiça e que foram modificados dentro do Congresso Nacional. Essa reunião é em busca de um consenso, é em busca de harmonia, é de aparar as arestas? Como é que você analisa esse encontro que vai acontecer logo mais? Olha, o governo do presidente Lula, isso no Palácio em geral, tem falado aí nas conversas que segurança pública é inevitável. Um assunto muito importante. O outro, evidentemente, é sobre honestidade no governo.
que foi aflorada de novo com essa história do Banco Master, né? O ministro da Justiça, ele tem um papel de interligação entre poderes. É o principal papel do Ministério da Justiça, é o mais antigo ministério criado, lá ainda em Dom Pedro. Dom Pedro criou como o escritório dos negócios jurídicos, né? Então é o ministro mais importante. Só que é o seguinte, de lá para cá houve mudanças muito fortes. Então o ministro da Justiça já não é mais aquele jurista que tem ligação com o Supremo. O presidente fala diretamente com o Supremo. O ministério hoje é Ministério da Segurança Pública e Justiça. Não precisa nem criar o ministério, só mudar o nome e colocar na chefia uma pessoa do ramo, ou seja, que cuide da segurança pública. Esta PEC da segurança pública é natimorta, ela não vai ser aprovada. Conversei com vários integrantes da bancada da bala. Para muitos, a bancada da bala é pejorativa, para eles não. Eles fazem questão de ostentar aqui o broche da bancada da bala. Então, eles acham que o Mendonça Filho, né, que é o relator, é muito bom, é muito legal, é bom de negociar, mas que não é do ramo, ou seja, a PEC não está boa para o pessoal do ramo no Congresso. Por outro lado, eu senti um movimento muito forte entre os delegados da Polícia Federal contra a PEC. Essa é a novidade, né? Me disse um delegado da Polícia Federal de que faz a proposta para o governo para mudar a PEC. Acontece, Cássio, veja bem como é a política e o jogo do poder. Tradicionalmente, os delegados, eu digo delegados, não é toda a Polícia Federal, porque os agentes não são adeptos a essa proposta. Querem aprovar uma independência da Polícia Federal. Já existe uma autonomia de investigação. Na Polícia Federal, um delegado aqui do lado não sabe o que o outro está fazendo, apurando, né? Existe uma autonomia. Mas a Polícia Federal, pelos delegados, querem autonomia total, financeira, administrativa, mais ou menos como é o Ministério Público, que é uma espécie de quarto poder, né? Eles têm liberdade total, têm orçamento próprio e pronto. Então, a Polícia Federal quer isso. E aproveita este momento, e principalmente com esse episódio do Banco Master, para incluir isso na PEC e tentar fazer com que o governo mande a independência e autonomia total da Polícia Federal. Olha, isso os deputados não querem não, viu? Inclusive, Acácio Miranda, eu quero te ouvir também sobre essa reunião entre o ministro da Justiça com Paulo Gonet, também com Hugo Mota. Pelo menos um indicativo, uma sinalização, né, de tentativa de construir um diálogo entre os poderes, de buscar essa harmonia, mas como o Zé Maria Trindade falou, a PEC da segurança ficou travada dentro do Congresso Nacional num ano eleitoral. Acredita que dá para destravar um assunto tão sensível, tanto para o governo Lula e que também é a bandeira da oposição? Acho pouco provável, por algumas razões. Primeiro, o Brasil é uma federação, mas é uma federação à brasileira. Diferentemente dos Estados Unidos, onde os estados têm muitos poderes e a União tem poderes excepcionais, residuais, no Brasil a União tem muitos poderes e os estados têm poderes residuais. No caso aqui, só o 144 da Constituição, que é a segurança pública. Portanto, o único tema que os estados têm força é a segurança pública. E a PEC acabaria com isso. Então, há muita pressão dos governadores contra o Poder Executivo Federal e também por conta ou através das suas bancadas de deputados federais e senadores para que a PEC não ande. Inclusive, governadores da base do governo fazem essa pressão contrária. No que diz respeito às agendas do ministro da Justiça, são duas agendas institucionais com objetivos diferentes. O ministro da Justiça também é oriundo do Ministério Público. Foi fazer uma visita de cortesia ao Gonet, mas já foi sondar se eventualmente Gonet judicializaria a PEC da segurança pública, porque pelo artigo 109 da Constituição, Gonet é um dos legitimados para tanto. Em segundo lugar, ao visitar Hugo Mota, ele vai entender a temperatura política da PEC, se há condições dela ser aprovada ou não há condições dela ser aprovada. E por mais que Hugo Mota esteja no momento paz e amor com o governo federal, muito por conta das eleições na Paraíba, ele já deve ter adiantado ao ministro da Justiça que o clima no Congresso não é tão paz e amor como ele. Piperno, você concorda também que a temperatura
do Congresso Nacional vai ser realmente importante para saber do avanço dessas pautas, principalmente envolvendo a segurança pública. Está em tramitação a PEC da segurança, a PEC da antifacção. São dois projetos que colocaram aí, né, pelo menos em lados opostos, a base do governo querendo uma proposta A e também a oposição querendo uma proposta B totalmente diferente. Eu acho que essa PEC, ela vai trazer um paradoxo interessante. E eu tô com o Zé, eu acho que dificilmente ela passa em 2026. E até porque o governo, que é sempre acusado de inação na questão de segurança e tal, é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais sensível para esse governo. Ele com essa pauta, com essa PEC, o governo encontra um veículo, uma forma de mostrar para a sociedade, olha, eu estou tentando fazer alguma coisa. A oposição, que também surfa no discurso de que o governo vai mal nessa área, para ela não dá esse sinal verde, não dá esse aval à PEC, mesmo que ele, Congresso, modifique bastante o texto original, é uma forma também de manter o discurso de que de fato o governo não faz nada na área. Então, veja, um governo que tradicionalmente, um governo que sempre teve muita dificuldade para tratar desse tema, ele tenta de alguma forma, né, mostrar que ele tem agora, tenta pelo menos, tem o poder de iniciativa, ao passo que a oposição quer manter exatamente o governo longe dessa iniciativa. E eu acho que esse é um motivo a mais pelo qual realmente não vai caminhar. Ô Langani, essa antecipação de reunião, a gente sabe que o Congresso Nacional, muitos poderes na capital federal estão em recesso parlamentar. Essa antecipação de reunião entre o ministro da Justiça, Hugo Mota, e Paulo Gonet é também, pelo menos, uma sinalização que estão preocupados com essa temperatura, é um medidor importante para entender que passos, né, o próprio deputado, né, o próprio presidente da Câmara deve dar nessa arrancada de ano legislativo? Preocupado e desesperados por conta do calendário eleitoral, porque veja, né? Qual que é o grande calcanhar de Aquiles deste governo? É a segurança pública. Então, o governo precisa dar uma resposta para a sociedade, precisa entregar alguma coisa. Olha, temos aqui uma PEC da segurança, aprovamos uma PEC da segurança, mas mesmo que essa PEC da segurança seja aprovada, o resultado eleitoral não vai mudar. Por quê? Porque a sensação de insegurança, não só a sensação, a criminalidade durante esses 4 anos, e aí pode ser que não converse tanto com as estatísticas, mas perguntar para qualquer pessoa na rua, há uma sensação de que se tornou inviável a vida em algumas capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde você tem medo de sair à luz do dia com seu celular e ter um crime de latrocínio. Então tudo bem, mas é culpa do governador do estado, né? A polícia está na mão do governador, é verdade. Mas também está na mão do governo federal, né? O controle de armas nas fronteiras, também está na mão do governo federal a proposição de leis de endurecimento penal, de fazer lobby, né? E aí pressão com as instâncias da justiça para ter um rigor maior com a lei. Ou também está nas mãos do governo federal, por que não, a redução da maioridade penal, porque vários crimes bárbaros, a gente viu até com cachorro agora, vários crimes bárbaros são cometidos por menores de idade, né? E o Brasil é uma aberração nisso daí. Então, não ofereceu uma resposta para a sociedade, mesmo que essa PEC passe. E veja, o governo do PT está aí, 16, 17 anos no poder, né? Sem uma resposta concreta na segurança pública. É o grande calcanhar de Aquiles.